Muito bem, estamos de volta com a aula 4 e 5 e 6 da matéria Eclesiologia Neotestamentária. Estamos estudando como é que era a igreja do primeiro século, qual a proposta que ela tinha de igreja, porque a igreja do primeiro século é o nosso modelo, né? A gente está baseando-se como igreja no modelo da igreja primitiva. Então, nosso foco hoje aqui é a eclesiologia, o estudo da igreja, eclesiologia, nos primeiros passos dela, que foi no primeiro século, né? A gente vai trabalhar agora nessa aula 4 o pluralismo, né, da igreja. Eu vou primeiro ler aqui com vocês a apostila e depois a gente vai ao quadro, tá? Vamos ao quadro, porque aquela frase clássica, professora, que eu carrego, professor que se preze vai ao quadro. Eita. Vamos lá, aula 4, o pluralismo da eclesia. Vamos ler aqui, depois eu vou ao quadro com vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Vamos lá, aqui ficou melhor. Muito bem. A mensagem da eclesiologia, o pluralismo da eclesiologia. Estudar a igreja é indispensável para quem está se aplicando a entender a teologia. E quando nos referimos à igreja, não significa igreja católica, igreja cópita, igreja armênia, igreja ortodoxa, nem mesmo a igreja protestante ou evangélica. É o estudo da igreja como organismo vivo da obra de Cristo. Vemos assim a importância da eclesiologia na teologia cristã. Por esse motivo, é uma disciplina indispensável sob o prisma de teologia cristã. No sentido soterológico, a igreja é a agência viva, onde a obra redentora de Cristo se faz vívida na vida do ser humano. Mesmo sendo a salvação individual, porém, um ambiente igreja, a comunhão, o encontro, a agregação dá o devido valor a essa experiência. Não é no ambiente eclesiástico que a pessoa encontra a salvação. A redenção está em todos os lugares, a todo momento. Porém, a vida da igreja facilita a experiência. Então, na verdade, a abrangência da igreja, ela vai além do que chamamos de prédio hoje, né? Ela toca em todas as camadas. Entenda bem uma coisa, se você for agora dentro de um hospital, vai ter uma ala separada para os médicos, você não pode ficar lá, ok? Se você for numa construtora, vai ter uma ala separada para os construtores, você não pode ficar lá. Mas a igreja consegue reunir os construtores e os médicos no mesmo local. É possível você ver na igreja uma pessoa, vamos colocar assim, um engenheiro físico nuclear abraçando o irmão Geraldo que planta couve. Isso é a igreja. É o ambiente que ela nos proporciona. Então, esse é o pluralismo, né? A igreja ela é plural, ela não é singular, ela é plural, nesse sentido. Você tem que entender a igreja por duas vertentes, né? No sentido relativo, ela é singular. No sentido absoluto, ela é plural. Singular porque ela é única no mundo, como ela é, do jeito que ela é única. E ela é plural porque ela agrega todos esses valores que eu acabei de colocar para vocês. O pluralismo da atuação. Jesus não deixou um manual como fazer, como ter e ser igreja. É claro que em seu ministério trouxe com exatidão o propósito de ser igreja. Porém, a igreja é composta de pessoas e as mesmas são fruto de uma antropologia mutante. Assim, de acordo com o movimento da igreja, o crescimento, a inserção de pessoas, culturas e costumes, cada etapa da história e desenvolvimento da igreja surgiram necessidades de modificações organizacionais e específicas para facilitar que a igreja cumprisse o seu propósito. Essa perspectiva de olhar o propósito estabelecido para a igreja deve reger também esse estudo sobre a égide da eclesiologia. Nesse pluralismo e atuação, não podemos dizer aqui temos um modelo perfeito de igreja. Seria um tanto pedante, visto que a igreja se projetou na cultura e não a cultura moldou a igreja.
Desta forma, a missão, o propósito e a natureza da igreja nos dá base para investigações referentes aos métodos e estruturas para facilitar que a igreja cumpra a sua missão designada. O que eu acho interessante em termos de igreja é esse pluralismo que está sendo colocado aqui na nossa aula. Se você viajar para a Coreia do Sul, parece-me que os cultos lá são só cultos de oração. Eles oram o tempo todo. O coreano vai para a igreja orar às 5 horas da manhã. A igreja, lá, uma das igrejas enormes que tem na Coreia, ela tem um auditório para 10 mil pessoas em cima e embaixo tem lugar para 5 mil orar. E você pode estar sentado no culto ouvindo o murmúrio e o barulho da oração feita embaixo, no subsolo. Se você for para a Austrália, você vai pensar que a igreja só canta. Eles cantam demais. Aliás, últimos anos, né, a Hillsong, que é uma das grandes igrejas, ela elaborou várias canções para o mundo inteiro. Então, a igreja assume essas características interessantes, por ela ser igreja e por ela ser plural. Isso é que faz da igreja algo fantástico. Glória a Deus. Vamos continuar aqui para a gente ir ao quadro daqui a pouco. Prepara para escrever um pouquinho hoje, tá? O pluralismo profético. Então, eu já falei do pluralismo eclesiástico, da atuação. Agora, o profético. Um projeto guardado no mistério de Deus com uma conexão ao modelo dele mesmo e o futuro reino de Jesus, o Senhor da igreja. Mateus 25, 34. Uma passagem do tabernáculo ao templo e o significado de Deus ter o seu povo reunido. Vocês perceberam que a projeção foi assim, né? Adão no Éden com Jesus, ou Adão no Éden com Deus, né? Ali. Depois você vai ter a família. A família no hebraico é mishpahat, e o pai é Abba, né? É o pai de uma tribo, é o Abba. A família é mishpahat. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui no quadro rapidinho para vocês. Essas informações. Ok. A família é a primeira agregação de Deus, né? A família. A família. Então, aqui nós temos mishpahat, que seria a tribo ou a família, ok? E a figura do Abba, que é o pai ou patriarca. Então, a família, mishpahat, a tribo, o Abba, que é o pai. Deus já começou por aqui. Depois, ele vai lá, depois que faz a família, as tribos de Israel, Deus vai promover a tenda no deserto, que é o tabernáculo. Tabernáculo. Depois ele vai... deixa eu melhorar aqui a tenda, espera um pouquinho. Tenda. Depois vem o templo. O templo, né? Que foi o templo de Salomão. E aí, por final, vem a igreja. A igreja. Que é a eclesia, ok? Eclesia. Eu pergunto a vocês, a família, ela é abstrata, né? Ela não é um prédio. A família é um prédio ou ela é abstrata? Quem responde aí? Vocês estão aí, não? A família é abstrata, muito bem. E a igreja é física ou é abstrata? Exatamente. Exatamente. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. A família lá no Éden, Deus traz de volta aqui, ó. Igreja. Aqui eu vou ter a tribo Mishpahat, o pai, a tenda que já é física, o templo que já é físico,
mas a igreja que não é física, é abstrata. Veja que interessante o que Deus fez nessa manobra aí, para que você entenda esse processo. Muito interessante. Deixa eu terminar aqui essa primeira aula, para a gente voltar ao quadro ainda. Ok, ao tabernáculo, ao templo e o significado de Deus ter o seu povo reunido. Não sob toalhas, mantos e peles, nem tampouco sob paredes e alvenaria, e sim um projeto de congregação. Congregação, onde Deus pode voltar à forma do Éden e, através do sacrifício de Jesus, na efusão do Espírito Santo, ter de novo o acesso ao homem e o homem ter acesso a ele. A igreja é um fenômeno, mantém viva a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, e torna-se uma grande nuvem para o alcance de todos sob perspectiva do propósito divino, a salvação de todos que buscam. Neste ponto, a igreja necessita estar consciente do seu papel na terra e atender à demanda divina de proclamar a vida restaurada, restaurando gerações. Você vê em João 10:16, Mateus 28:19, Marcos 16:15, Atos 1:8. Você pode ler depois com calma em casa, que o texto vai estar lá. Vamos à última parte para a gente voltar para o quadro. O pluralismo de propósitos. Diferente do que se diz hoje comumente, não estamos referindo a prédios ou locais, mas a igreja enquanto uma forma de vida, de se relacionar. E além das paredes, e você que serve a Deus pode, porque foi salvo pelo sangue de Jesus. A ideia de templos, embora tenha sido uma herança das ações de Helena, quem que é a Helena aqui, gente? A Helena é a mãe do Constantino, que foi imperador romano. Mãe do imperador Constantino, acabei de falar, estava escrito aí, desculpa. E de outras iniciativas paralelas da historicidade. No entanto, a igreja, como organismo visível e invisível, coopera para a consolidação desta obra salvífica de Cristo. E neste momento, e nesse mesmo empenho, torna-se uma oportunidade de um envolvimento para manter o discipulado em sequência, capacitar novos obreiros e obreiras para a função de continuar as obras do reino de Deus. É assim que, nesse sentido, a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Nós vamos ver agora, nesta aula, o porquê desse pluralismo. A igreja é plural nesse sentido. Você tem o pluralismo centrífugo. O pluralismo centrífugo é o que sai da igreja para fora, né? Descentraliza. O pluralismo centrípeto é o que vem de fora para a igreja. Então, vamos anotar aí. Eu vou apagar aqui o quadro. Eu vou anotar de novo aqui com vocês um outro porém aqui, para a gente continuar a nossa aula. Deixa eu apagar aqui direitinho. Vamos escrever aí o pluralismo centrífugo. Pluralismo centrífugo. Vamos lá. Ok, deixa eu fazer aqui um ciclo no meio. Então, pluralismo centrífugo. Pluralismo centrífugo. Então, aqui eu tenho, do centro para fora, eu tenho a eclesia, que são os chamados para fora, eclesia. Aí eu tenho a atuação, acabamos de ler isso aí, atuação da igreja, ela vai direto à sociedade. Aí nós temos o profético, porque a igreja ela foi profetizada lá no Éden, quando Deus chamou Adão Carral, já era a eclesia ali, e nós temos o propósito. O propósito. Então, sob 4 bases, está fundamentado o pluralismo centrífugo da igreja. Eclesia, chamados para fora, chamados. A atuação, ela vai atuar na vida social, na vida espiritual, na vida emocional
e na vida social da comunidade. Ela é profética porque tem base bíblica e Deus, ele falou sobre isso, usou até o nome no aramaico, que é o carral, né, convocação, que Cristo vai depois usá-lo lá em Mateus 16, esta é a minha carral, né? Então a minha igreja. E por fora, e por final, ela tem um propósito de existir. A igreja não é só um local de ajuntamento, um clube de amigos. Ela tem um porquê de existir, existe um propósito de existir. Eu quero ver se vocês conseguiram escrever para que eu possa fazer o outro quadrinho da operação centrípeta. Escreva no caderno isso aí, porque é muito importante você saber essas 4 bases da igreja, tá? São 4 bases importantes. Parece que tem uma luz ali em cima, né, gente? Tem uma luz que tá ali na eclesia. Acho que eu tenho que mudar um pouquinho a câmera, mas dá para entender ali, é a eclesia, tá? Vou ver se eu escrevo um pouco mais abaixo, que aqui para mim não está aparecendo, não. Posso apagar? Pronto. Vamos para o segundo quadro agora, dessa aula 4, ok? Olha, muito importante entender isso aí. Eu vou falar aqui, ó, pluralismo centrífugo, e vocês vão falar bem alto na classe aí quais são as 4 bases. Vamos lá? Pluralismo centrífugo, aí tem o quê? Eclesia, atuação, profética, propósito. Muito bem. São as bases, tá? São 4 bases. Entenda, gente, esse processo de bases. Esse processo de bases. O número 4 na Bíblia tem essa conotação de base. Olha só, os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra, Deus, os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 evangelhos, e isso é universal, é a base. Olha só, norte, sul, leste, oeste, base, 4, isso é universal. Então a igreja foi feita em cima de base. Vamos para o segundo quadro agora. Agora é o contrário, é o centrípeto, tá? Vamos de novo aqui fazer esse círculo. Aí vem o pluralismo centrípeto. Pluralismo centrípeto. O que é o centrípeto? É o que vem de fora para o centro. O centrífugo é que sai do centro para fora. No outro quadro, era pluralismo centrífugo, porque a eclesia saía, a atuação saía, o profético saía, o propósito. Agora vai entrar. Então, nós temos aqui no pluralismo centrípeto. Aí a seta vai mudar para cá, assim, tá vendo? Aí nós temos o pecador, ele vai entrar no seio da igreja, ele vai ser tocado pela palavra de Deus, né? Aí nós temos, deixa eu fazer aqui, peraí. Meu Deus do céu. Aqui, nós temos o neófito. Quem que é o neófito? Quem na classe pode me ajudar? O que é o neófito? Alguém? Pode falar isso, você sabe o que é o neófito. Hã? Convertido. Isso, novo convertido. Muito bem, professor. Aí tem o discípulo. O discípulo. E aí nós temos os missionários. Aí líderes. Ok. Aí você pergunta, peraí, pastor, mas o líder não é saindo? Como é que ele está entrando? Ele está entrando no núcleo para depois, né, ele ser evidenciado como líderes missionários. O líder missionário tem que passar por aqui também. Eles têm que vir ao centro, né, para a máquina girar. O pecador entrou, ouviu a palavra, ele se converteu, convertido, ele tornou-se um discípulo, e discípulo, ele torna-se um líder dentro da igreja. Aí roda outro ciclo, que é o centrífugo.
Na verdade, primeiro vem esse aqui, né? Mas tudo bem, nesse caso, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Não tem problema nenhum, não. Ele começa por aqui. Então, você vai ter o pecador entrando, o neófito se convertendo, o discípulo sendo cuidado e o líder sendo preparado para atingir lá o outro quadro. Entendeu? Muito bem. Está bem claro isso aí, né? As bases centrífugas e as bases centrípetas. Até aqui, tá bom, gente? Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta para fazer. Sim, porque travou aí, a gente ficou lá no quadro. Como? A gente ficou lá no quadro. Quando eu estava no quadro, aí travou a transmissão. Parou. Ah, tá vendo o Agora, já quadro? no final, Tá vendo o quadro? Tá. Hã? quando estava escrevendo líderes missionários, aí parou a transmissão Ah, aqui. então, eu vou só repetir o que eu falei para vocês. Na verdade, o pluralismo centrípeto da igreja, ele vem primeiro que o outro lá. Mas, nesse caso, a ordem dos tratores não altera o viaduto, não. Você vai ter o pecador entrando, se convertendo, neófito, né? Depois ele torna-se um discípulo e ele torna-se um missionário. Mas, professor, por que o missionário não é enviado? Não, ele é formado aqui dentro. Missionário, o líder, ele é formado aqui dentro. Formou aqui, aí ele passa. Inclusive, vocês lembram qual que era o último tópico do... Leia aí, veja aí, você anotou. Qual era o último tópico do pluralismo centrífugo da igreja? O último tópico lá. Tem 4 também. Começa... Propósito. Isso, exatamente, propósito. E qual que é o último tópico aqui? Exatamente, o líder missionário. Então, veja bem, o pecador entrou, ouviu a palavra, se converteu, foi discipulado, foi treinado, agora ele pega pelo propósito lá, propósito da igreja. Qual é o propósito? A eclesia, a atuação, a profética. Então, está tudo super ligado. Deus fez algo altamente sofisticado, altamente consciente, altamente treinado aí. Bem? Que interessante, né? Glória a Deus. Espero que vocês tenham pegado isso aí, que você vai ter uma visão agora mais diferenciada da igreja ainda. Você pode até pregar, gente, nós somos um povo que temos um sentido centrípeto. Ninguém sabe o que é isso, vai glorificar. Oh, glória a Deus. Acha que é língua estranha, né? Glória a Deus. Vamos lá. Professora, alguém tem alguma pergunta, né, até esse ponto para fazer? A gente está... Façam um grupo tá aberto também, hein? Oi? Se quiser. Quem não tá, Mamãe está dizendo que Kennedy faltou aí. Sem pergunta. O que foi, professora? Kennedy faltou. A mamãe está dizendo. Ah, Juquinha vai fazer pergunta. Boa noite, professor. boa noite, paz. Só um comentário falando da igreja. Achei muito interessante, na apostila tem essa frase, né? Porém, a vida de igreja facilita a experiência, né? A gente vê que é tão importante congregar, na verdade, estar junto, e é toda promessa para esse ponto. A gente vê os desigrejados, né? E eu fico pensando, onde é que são essas pessoas que se encaixam nesse lugar? Ou seja, de fato, eles distorcem, né, a palavra para seus belos prazeres, mas eu quero destacar a vida de igreja facilita a experiência. Então, assim, eu vejo como quando o povo sempre estava junto. Eu costumo dizer que os maiores milagres e prodígios de Deus é quando o povo estava junto, na verdade. Por Exato. exemplo, Moisés, Mar Vermelho, Jesus quando multiplica pão e peixe, e tantas maravilhas que o povo estava junto. Então, muito interessante esse ponto da igreja de estar junto, comunidade, congregando. Quero destacar só esse ponto. Amém. Monjuca, você acabou de gerar para a classe 2,5 pontos, porque quando eu peço para vocês comentários, a classe ganha 2,5 pontos. Aleluia.
Pessoal, vou fazer uma pergunta, vocês falam juntos ou separados, tá? Você fala juntos ou separados. Vamos lá. Adão, Eva e Deus andando no jardim. Juntos, né? Juntos. Ok, bora lá. Noé e seus filhos dentro de uma arca. Juntos de novo, é isso aí. Moisés e o tabernáculo no deserto. Juntos. O templo de Salomão em Israel. Juntos. A igreja no cenáculo reunida quando desceu o Espírito Santo. Juntos. Juntos. Por que o povo quer ficar separado? Eu não entendo. Eu não entendo. Olha, o Juca tocou num assunto aí muito importante. Essa classe é uma classe excelente. É uma das melhores que eu tenho, cara. O pessoal, essa classe é tudo inteligente. Que povo maravilhoso. Deve ser o cuscuz. Não deve ser o cuscuz. Não sei o que é isso. Mas é coisa linda. O pessoal é muito inteligente aí. Juca, você tocou no assunto... É Juca, né? Desculpa, Juca, o Jackson. É Juca. A Juca, tá. Irmão. Juquinha. Diácono Juquinha. Tocou num assunto muito importante. Os desigrejados é uma força hoje. Eles são grandes. Agora, veja, quem são os desigrejados? Vocês podem me ajudar? Todo mundo que tem dinheiro, cara. Não tem um que não tem dinheiro. A maioria deles tem dinheiro, são empresários. É porque eles são donos dos seus dinheiros. E essa conversa aí que está em casa, que Deus está ajudando eles lá, que é tudo balela. É porque eles não querem contribuir com a igreja. Eles acham que o sistema gasta o dinheiro de forma desordenada. Eles querem mandar na igreja. Eles querem pagar as coisas que eu fiz. Então, eles se merecem. Eles se merecem. É uma raça difícil. Ela começou nos anos 80. Desculpa, ela começou nos anos 90. Se descobriu nos anos 2000. E agora vem com força. Todo mundo que é desigrejado pode ter certeza. Ou são acadêmicos desviados, porque a academia acabou com a fé deles, ou são pessoas de dinheiro que não gostam de contribuir, porque eles querem juntar tesouros aqui e acham que são os donos da igreja. Eu vou na lata logo, não vou ficar com esse negócio de muita ética, não, porque é isso mesmo, tá? Eles são todos iguais. Eles começam questionando o dízimo. Eu conheço a ladainha deles. Eu conheço essa raça bem de perto. Eles começam com a ladainha de dízimo, porque não sei o quê, porque não está certo, porque a exegese, porque um cara falou assim, porque está escrito. O negócio deles é o dinheiro deles. Então, que eles fiquem com o dinheiro deles. A igreja vai prosseguir junta, congregada, todos num só corpo, num só espírito, numa só palavra, uns com os outros, pequenos e grandes, pobres e ricos, baixos e altos, todos são igreja, todos devem congregar. Sim. E a Bíblia fala que eles, deixando o costume de congregar-se, né? A Bíblia menciona isso também. Ela fala sobre o costume de... Eu não vou lembrar cada versículo, porque não é objeto da aula, né? Mas já conheço a turminha aí. Eu conheço eles de longe. E eu sinto o faro deles. Eu chego no culto assim, ó. Aqui por perto tem o desigrejado. O desigrejado nunca senta na frente, só senta no meio para trás, não fica em pé, não levanta as mãos e fica criticando o pastor quando erra um versículo bíblico. Não canta junto. É fácil conhecer eles, é fácil conhecer eles. Eu sinto o faro deles perto de mim. Mas que Deus tenha misericórdia deles. Porque se eles querem ficar separados, já estão treinando para ir para o inferno. Porque a Bíblia não dá no inferno nenhum versículo que fala que tinha todo mundo junto. Todo versículo bíblico do inferno, a pessoa está sozinha. Não tem. Já o versículo da Bíblia que diz lá em João, no Apocalipse, e vi povos de línguas, tribos e nações diante do trono. Toda a cena da igreja na Bíblia e no Apocalipse é grupo. Toda a cena do inferno na Bíblia é separada. Então, eles já estão treinando,
porque vai ser a vida deles. Espero que dê tempo de eles acordarem para a vida e volte a congregar, como é costume dos salvos. Amém? Glória a Deus. Bom, passando desabafo, vamos voltar para a aula. Mas o Juca provocou a onça com a vara curta aí, né? Eu espero que não tenha escandalizado você, mas estou falando que é verdade, tá bom, gente? Essa é a verdade. Vamos prosseguir para a segunda aula, então, para ganhar tempo, professora? Bora? Vamos. Vamos lá. Vamos para a aula número 5. Aí tem as fontes biográficas, ó. Justo Gonzalez é um grande autor, né? Sobre a história da igreja. Ele vai falar muito sobre a eclesia, sobre a eclesia testamentária, né? Aí tem o Carnes também, que é outro. Tá aí, você pode depois consultar essas fontes aí, amém? Aula número 5. O crescimento demográfico da igreja e seu impacto imediato na sociedade. Vamos lá. Parte número 1. A explosão demográfica. Logo após a expansão da igreja em Jerusalém, as viagens de Paulo e também dos apóstolos em proclamar o reino de Deus tomou grande proporção, atingindo toda a Ásia Menor. Entenda por Ásia Menor a Turquia e a Grécia e a Macedônia naquela época, né? A igreja chegou no fim do primeiro século com cerca de 500 mil crentes. Este número bateu a casa de quase 2 milhões já na virada do segundo século para o terceiro século. Esse crescimento foi ininterrupto e cada vez mais alastrante, ao ponto em que o cristianismo finalmente se tornou religião oficial do Estado romano. Bateu a casa dos 10 milhões de crentes. E mesmo assim, depois de uma sequência horrível de mortes, assassinatos aos cristãos, a espada na arena, com feras e nos maus tratos. Agora, tendo o império como facilitador da religião, os cristãos chegaram a 60 milhões de adeptos no 10º século. Que maravilha, pessoal. Aí, sabe o que eu lembro, gente? Daquela palavra que Gamaliel falou. Lembra Gamaliel na Bíblia? O que ele falou da igreja? Ele falou assim, olha, vamos deixar eles como estão, porque se for de Deus, vai prosperar. Como que consegue uma igreja prosperar 10 séculos, chegando já a 10 milhões, basicamente 1 milhão de pessoas por década, né? Gente, que coisa linda isso, né? Glória a Deus, como que Deus faz, né? A igreja é isso aí. Não pode parar, não consegue parar a igreja. O contraponto da reforma e o crescimento contínuo. Tendo como base um ano divisor de águas, o ano 1000, a igreja tinha atingido, em termos de adeptos, a marca de 22% da população mundial conhecida. O crescimento continuou sem seu pulso firme até o século XVI, quando houve uma arrefecida. Muitos reinos locais partiram contra a supremacia católica. E agora, com a reforma, o grupo se dividirá em católicos, protestantes e reformados. Porém, em termos de todos sendo cristãos, o crescimento, de acordo com os dados do portal Guia-me, em 1600 havia 580 milhões de pessoas no mundo, dos quais 125 milhões de cristãos. Olha aí. Em 1700, 770 milhões, dos quais 155 milhões cristãos. Em 1800, havia 900 milhões de pessoas no planeta, dentre elas 200 milhões de cristãos. O primeiro bilhão no crescimento populacional do mundo é superado por volta de 1820 e o segundo meio século mais tarde, aproximadamente em 1925. Em 1900, havia 400 milhões de cristãos no mundo. Que coisa linda, hein? O evangelho não para de crescer. A presença eclesiológica no mundo odierno. A explosão missionária do século XIX e, consequentemente, o avanço pentecostal a partir de 1900 foi uma mobilização jamais prevista na historicidade da eclesiologia mundial. Hoje, os cristãos do mundo estão divididos em várias tradições e denominações, refletindo a rica diversidade
de prática, crenças, histórias dentro do cristianismo. Aqui está uma visão geral sobre a distribuição dos cristãos em diferentes tradições. Olha aí, gente. Católicos romanos, população, aproximadamente 1,13 bilhão de pessoas que são católicas do mundo, né? Descrição: catolicismo romano é a maior denominação cristã, liderada pelo Papa, né? Os protestantes reformados evangelicais, população aproximadamente 806 milhões. Nós estamos aí inseridos, né? Descrição: o protestantismo é um vasto grupo de denominações e movimentos que surgiram da Reforma Protestante no século XVI. Principais tradições protestantes incluem luteranos, calvinistas, reformados, anglicanos, batistas, pentecostais, metodistas, ortodoxos e comunidades. Estima-se que 6 bilhões de habitantes na Terra, pelo menos 2,5 bilhões são cristãos. Então, você veja aí a explosão demográfica que aconteceu na igreja, de uma forma assim espetacular. Vou tentar explicar aqui no quadro mais sobre isso para vocês. Vamos lá, cadê o apagador aqui? Ok. Vamos lá. Nós temos, então, no início do século, a igreja, né? Primeiro século, a igreja, apenas a igreja, tá? A igreja lá em Atos. No segundo século, vai nascer o termo católico. Católico. Como é que nasce o termo católico? O termo católico nasceu de uma carta que Inácio, que era um dos pais da igreja, escreveu para a igreja de Esmina. Esmina, que fica na Turquia. E ele escreveu nessa carta, dizendo: a igreja, obedeçam os pais da igreja, obedeçam a igreja católica. No terceiro século, houve muita heresia. Já estava havendo já atrás, mas ficou muito forte as heresias. E aí, as pessoas que se diziam primitivas da igreja cristã aqui, adotaram o nome católico para si, para ser diferenciado das heresias. Só que isso aí vai entrar agora, no quarto século, o Constantino, o desvio de muitos propósitos da igreja. Quando chegar no século XIV, 14º século, aí nós temos a 16º, desculpa. Nós temos a reforma, que ela é a reforma teológica, e também ela é protestante, no sentido político, protestante, que é aquele momento lá em Speyer, na Alemanha, que os príncipes alemães escrevem uma carta protesto. Do protestantismo, nós vamos ter os luteranos. E eles vão manter o que eles protestaram e vai influenciar outros grupos a seguir. Posso apagar aqui? Não, ainda não. Tá. A partir do 13º século, o quadro mundial vai mudar. Até aqui tudo era católico, com algumas ramificações paralelas, como a igreja copta, a igreja armênia, a ortodoxa, mas a partir daqui, ó, vai surgir esse grupo que a gente conhece agora. Pode apagar? Pode. Ok. Muito bem. Nós vamos ter esse período da igreja aí,
a reforma, o período da reforma, né? Que agora aqui muda a história completamente. A reforma, tá? Ela acontece 1500 em diante, tá? Aí você vai ter a reforma magistral, ok? A reforma radical, e a reforma anglicana. São as 3 reformas que acontecem. Essa aqui, 1517, 1526, 1534. Aqui nós temos os luteranos. E a teologia reformada. Na reforma radical, nós vamos ter aqui quem? Os menonitas, os quakers, os anabatistas, não confunda com os batistas, é outro grupo, anabatistas, os amishes. Na reforma anglicana, nós vamos ter aqui os congregacionais, sionais, os presbiterianos, os batistas, os metodistas e os pentecostais. Muito bem. Os luteranos, eles ficaram aqui isolados. Eles influenciaram aqui os grupos, tá? A teologia luterana influenciou aqui, porque do Lutero veio o Calvino, veio o calvinismo e influenciou aqui muitos deles. Mas o luterano ficou praticamente isolado aqui na reforma magistral, mas ele deu o pontapé inicial. A reforma radical, ela acontece com o Zwinglio, tá? Aqui é Lutero, Ixi, eu vou pôr um lugar aqui. Um pouquinho embaixo, que é melhor. Ok. Aqui eu tenho o Lutero, Martinho Lutero. Aqui eu tenho o Zwinglio. E aqui eu tenho o Henrique. Oitavo. Aqui tem os irmãos menonitas, porque vai ter um rapaz chamado Menon Simons, que vai ouvir a pregação do Zwinglio e vai trazer também observações que vai causar essa divisão. Os quakers, aqueles que são os que significam os que abalam, inclusive daquela farinha quaker, né? É deles a farinha quaker. Eles, onde chegavam, eles abalavam, os quakers, os abaladores, né? Os anabatistas eram rebatizantes, né? Eles queriam batismo por imersão. E, por ironia do destino, eles eram mortos afogados. Interessante, né? Os Amishes é um grupo que se recusou a modernizar-se. Até hoje existem, mas vivendo no século XIX. O Zwinglio, que é o pastor deles aqui em cima, acontece em Zurique, Alemanha, Zurique e Inglaterra. Alemanha, Zurique e Inglaterra. Aqui, no caso, a Suíça, né? Suíça. Aqui a Inglaterra. E aqui a Alemanha. Ok? A reforma anglicana, ela vai acontecer em 1534 com o rei Henrique VIII, e lá vai nascer os congregacionais, os presbiterianos. Os batistas são influenciados pela teologia do luterano, que também foi a teologia
puritana. Aqui nós temos, depois de um século, 100 anos depois, os metodistas e depois de 200 anos, o pentecostal. É basicamente essa distribuição das denominações. Pastor, onde é que a Beth Shalom se enquadra? No terceiro grupo lá. Está tudo ali. É uma mistura de batista, congregacional e pentecostal, e vamos para aí e fazendo a obra de Deus. Tá bem? Vamos continuar aqui. Ah, desculpa aí, estou escrevendo ainda? Sim. Professora, eu vou fazer um quadro maior para ficar mais tranquilo. Mas tá ótimo. O povo está escrevendo aí ou não? Tá. O anjo está vendo. O anjo está andando por aí. Estamos escrevendo. Bora lá então para a apostila. Ok. A separação da igreja e Estado. É o último ponto aqui para a gente tomar um lanche. Eu estou sabendo que tem café hoje aí, né? Glória a Deus. Tem bolacha aí, tem umas coisas boas aí. Separação. Hã? Tem sim. Separação igreja e Estado. A frase separação igreja e Estado foi importada da fala de Thomas Jefferson, em 1808, nos Estados Unidos. Posteriormente, a frase foi oficialmente registrada na Suprema Corte dos Estados Unidos em 1878. Desde que Carlos Magno fundiu o Império Sacro-Santo no século VIII, a Igreja exerceu uma supremacia sobre as nações. A partir do século XIV, com os adventos dos reinos nacionais tornando-se independentes, a tendência foi enfraquecimento da Igreja Católica. A leitura em que a Igreja não deve interferir no Estado, e nem o Estado na Igreja, criou alguns tipos de segmentos. Por exemplo, Estado... Olha, gente, é muito importante isso aí, tá? Estado ateu não admite nenhuma forma de religião. Ele é ateu. Estado secular ou Estado irreligioso. O Estado não tem religião estatal. A religião está lá, mas ela não é estatal. Estado laico, que o Brasil é Estado laico. O Estado laico não tem igreja oficial, mas tolera as expressões religiosas de seu povo. Até que ponto eu não sei, né, gente? Tá, o negócio está ficando feio. 4. Estado multirreligioso, com várias religiões oficiais. O Estado ajuda várias religiões que reconhece. 5. Estado confessional, ou com religião oficial. Neste caso, a religião é o Estado e domina o país. Então, só conferir aqui de volta com vocês, para a gente ver de novo, rapidinho. Mas está na apostila aí, né? Só ver, ó. Estado ateu, Estado secular, ou Estado irreligioso, e Estado laico, multirreligioso e o confessional. Por que nasceu essa ideia, gente, da separação igreja e Estado? Porque nós temos uma sequência na Idade Medieval da Igreja Católica só fazendo atrocidade em nome de Deus. Tudo é em nome de Deus. O confisco da terra, a tal da Inquisição Católica, que matou 25 milhões de crentes, a tal das cruzadas, né, do século XI em diante. Gente, alguém tinha que falar alguma coisa. O pessoal usava a religião como base política ou geopolítica. Graças a Deus que Thomas Jefferson veio e incitou essa demanda por esse discurso e separou a igreja do Estado. O Estado tem a sua vida, a igreja tem a dela. O Estado não interfere na igreja e a igreja não interfere no Estado, no sentido político. A igreja pode interferir no Estado, tendo lá crentes, né, servos de Deus, mas isso não é interferência, isso é uma influência, é diferente. Então, aí nós temos essa divisão igreja e Estado. É muito importante entender isso aí. Aí você fala, peraí, pastor, mas como é que é? Aí vem o presidente que ora, o outro que não ora, um que faz culto lá no palácio, outro não faz. Olha, o fato da religião do presidente ser exposta é um direito que ele tem.
e dar acesso aos cultos lá, é também direito que ele tem. O Estado é laico. Agora, ele não pode impor, baixar o decreto. Todo mundo agora vai ser crente da Beth Shalom. Mas nem o pastor Marcos quer isso, entendeu? Tem que vir por Jesus, tem que vir, é outro caminho, não é por imposição. Então, foi essa separação da igreja e Estado. Quando você ouve isso a primeira vez, você fica falando, o diabo aí, ó, separando da igreja do Estado. Não, não, não. Não é bem assim. É para que a igreja não tenha domínio. Por exemplo, os aitolás, né? Os aitolás lá no Irã, no Iraque, na região ali, eles são líderes religiosos que tomam conta em nome da religião. Agora, é claro que Deus queria, para o seu povo, um regime teocrático, que é Deus falando com o homem e o homem falando da nação. Mas, na atual conjuntura, isso fica difícil. Vai ter um momento lá na eternidade que o Senhor vai ser o Senhor de todos. Ele vai reinar como Deus e vai guiar o povo como Deus. Vai ser um governo teocrático, né? Mas não aqui na Terra ainda. Ok? Vamos lá. Segunda aula já. Ó, por incrível que pareça, nós já estamos 1 hora já aqui dando aula, tá? Olha como o tempo passa. Alguma pergunta? A gente vai para o intervalo agora tomar o café, né, gente? Ele dá um exemplo de um país de cada desses tópicos que ele falou. O Brasil é um estado laico, um exemplo de um país ateu, estado religioso. Posso dizer? É um exemplo de um país desses outros estados que tem o Brasil é estado laico, né? Aí tem os outros estados ateu. Bora, essa aí é uma boa pergunta. Um estado ateu, a Rússia comunista. Ela é declaradamente um estado ateu. A China comunista. Embora tenha suas religiões, mas o estado é ateu. E a declaração de estado, o estado é ateu. Então, é um exemplo aí a União Soviética. Estado secular, o estado irreligioso. O estado não tem religião estatal. O Canadá, por exemplo, né? Não tem uma religião estatal. Mas ele é um estado secular, mas também não atrapalha, fica na dele. Só que ele não implementa, né, a religião. Estado laico, o Brasil. Ele não tem uma religião oficial, mas tolera, e ele tolera abertamente. Tem leis, tem alvarás de funcionamento, tem reconhecimento de datas históricas, tem até lá imagens, né, de Cristo no crucifixo lá na Assembleia Legislativa. Então, o Estado laico, ele não é oficial, embora fosse, ele já foi oficial no tempo do Império, a Igreja Católica. Depois não, ficou laico, não tem religião que domina, mas você pode expressar a sua religião. O caso que não acontece na Rússia, nem na China, você pode ser preso, entendeu? O caso do Canadá, outros aí que são Estado secular, eles não vão também te proibir, mas também não dão ênfase, não. O Brasil dá ênfase, o Brasil fala em Deus no discurso, os deputados, os senadores falam em Deus, né? Estado multirreligioso são aqueles que têm várias religiões. O caso da Índia. A Índia tem, meu Deus, tudo lá é Deus, né? Lá a vaca passa se a vaca fazer na tua cabeça se você está consagrado. Tudo lá é Deus, cara. São castas de Deus, são 33 milhões de deuses. É muito Deus. Os próprios deuses se atrapalham entre si. Se você estiver dormindo debaixo de uma jaqueira e passar uma vaca e fazer na sua cabeça, você é santo. Olha. Aí sim, né? Aí é sim. O cara levanta profeta já. Né? Muito religioso. É o caso da Índia. O Estado confessional com religião oficial, o Vaticano é um Estado confessional, né? Alguns países do mundo são estados que confessam. No caso dos muçulmanos, né? Eles confessam, eles são muçulmanos. E aí tem a Jihad, né? A Guerra Santa, tem a Sharia lá, que é a lei deles, né? O Estado, a religião está no Estado mesmo, assim, coordenando, né? Com feriados, né? O caso de Israel também é confessional. Israel é judeu, né? Estado judeu. Respondi a pergunta aí, não? Sim. Beleza. É isso aí. Muito bem.
Mais alguma pergunta para a gente ir para o lanche? Intervalo. Bora para o intervalo, né? Tá Vamos. certo. Pronto, Deus abençoe. Jaqueline veio hoje, não? Jaqueline está aqui. Foi ela que fez a pergunta agora. Ah, tá certo. Então, vamos lanchar lá. Deus abençoe, pessoal. Até daqui a pouquinho. 10 minutinhos, viu? Tá bem. Ok, voltando para a terceira aula agora, aula número 6, já respondendo a pergunta da Belinha. A Belinha perguntou se havia afirmado que não pode haver interferência do Estado na igreja e nem igreja do Estado, mas se em outra área teria algum benefício. Veja bem, a interferência que eu falo nesse ponto aí é um poder político, né? A igreja exerceu um poder político. Não. Mas a igreja oferece, assim, agora a palavra correta, Belinha. A igreja oferece valores familiares, valores consensuais, valores da sociedade, valores da comunidade. Então, assim, a igreja ela tem um papel de pulverizar a sociedade, trazendo uma proposta de santidade, de amor ao próximo, de comunidade, da mensagem do evangelho. Mas quando a igreja se assenta para tomar decisões políticas, ela por si só, ela não é política, ela é a igreja. Agora, o político que está ali sentado, aí sim, se ele tem no coração a igreja, Jesus, os princípios bíblicos, ele vai tomar decisões corretas diante de Deus. É isso que nós estamos falando. Porque em alguns casos, né, tem países que são liderados por religiosos mesmo. O país tem um estado político-religioso, que não é o nosso caso. Na verdade, a igreja vai influenciar quem está no poder. Aí é diferente. E outra coisa, eu queria até esclarecer aqui. Por muito tempo foi nos dito assim, ó, que não pode misturar a igreja com política. Realmente não pode. Mas como cidadão, eu preciso ser um ser político. E aí, eu tendo no coração o evangelho, eu vou ser um ser político que vou manter os valores. Agora, veja, por muitos anos a igreja não quis se mover com política e elegeu uns caras contra a igreja, que fizeram leis contra a igreja. Agora tem que engolir. Não votaram, não dedicaram à política como cidadão, cristãos, né? Cristãos, e agora tem que engolir as leis. Vocês viram que esse PSOL fez aí? O PSOL é um partido misericórdia, gente, só misericórdia. Eles querem legalização de aborto, de droga, de não sei. Gente, olha, é só coisa que não presta. Mas aí, o que aconteceu? Quem votou neles? É isso aí. Então, assim, a igreja ela não tem um poder político, mas ela pode estar dentro do político. E o político tomar a decisão correta, a decisão que seria uma decisão de bases, de valores. É isso que é o ponto, entendeu, pessoal? Esse é o ponto. A Belinha falou aqui também benefício, Belinha. É verdade, Belinha. Por exemplo, esse negócio do kit gay, né? Aqui, a minha palavra aqui não é contra gay, não sou homofóbico, não. Mas empurrar nas crianças uma coisa, uma orientação sexual que cabe aos pais fazê-lo, aí não dá, né? Aí a igreja aí nesse momento, se você tem pessoas que têm Deus no coração, tem valores, né? Não vai deixar uma lei dessa passar. Que cada um pode fazer o que quiser. A gente não está aqui contra ninguém, não. Dentro da sua casa, fechou as portas lá, faz o que você quiser. Agora, empurrar no meu filho, não. Empurrar na minha filha aí, não, 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 não. Esse negócio do banheiro, né, compartilhado, como é que eu vou deixar minha filha entrar no banheiro e entrar um marmanjo lá no banheiro só porque agora tá ali? Não, 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 não tem jeito. Então, assim, isso não é ser fóbico, não. Isso é uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso, de bom senso. Esse que é o ponto. É muito difícil, quando parte político assim, tem uns assuntos que é difícil de falar, né? Não tem como, mas tem que colocar, tem que fazer.
Ok, vamos à terceira aula, porque depois dessa aula ainda vai ter janta ainda, né? Aleluia. Vamos direto para a apostila. Oi? Alguém falou? Alguém falou aí? Não? Não. Então foi o anjo, foi o anjo. Não. Cadê o Juca? O Juca foi tomar café e não voltou. Olha, é brincadeira, né? Olha, vai acabar essa saidinha, tá? Vai acabar a saidinha. Vai, viu, Jaqueline? Vamos acabar com essa saidinha aí, ó. Acaba, sai e não volta aí. Não, isso é um escape, a gente tem essa saidinha. Vamos lá. Uma apostila. A igreja militante e a igreja triunfante. Não é militante política, não, tá, gente? Alguém que tá militando, que está aí trabalhando. A igreja visível e militante. Essa expressão igreja militante, embora não seja um termo cunhado por Jesus ou por Paulo, para diretamente definir a igreja viva na terra operante, no entanto, tornou-se comum para designar os crentes que ainda vivem na terra e, portanto, compõem a igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 12 a 27, a Bíblia concede à igreja a ideia da igreja militante, que é a visível, composta por membros homens, mulheres e crianças. Os quesitos que corroboram para o reconhecimento das pessoas como membros são expressões como, por exemplo, comungar da mesma fé em Cristo, serem batizadas em água, discipuladas pelos que acolhem, possuir um compromisso de presença, sustenta a obra, a busca de uma vida santa, Atos 9:32, Romanos 15:25, e o fator mais fundamental é a decisão e compromisso do recebimento de Jesus Cristo como único Senhor, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. João 1:12. Podemos também dizer que ser igreja é a junção de pessoas para um único propósito, e que, de preferência, em um lugar geográfico. Efésios 1:1, Colossenses 1:2, tendo um líder, presbítero, pastor em responsabilidade. Tito 2:7, Timóteo 1:11, há 60 milhões de adeptos. Não, aí foi uma sobra de texto aí. Deixa eu abrir com vocês rapidinho esse texto aí. Vamos ler esse texto aqui rapidinho. Ali, Efésios 1:1. Deixa eu ver aqui, Efésios 1:1. Cadê o Efésios aqui? Efésios, aqui. Vamos lá. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, uma ideia de um ajuntamento, né? Colossenses 1:2. Efésios, onde é que está aqui? Efésios, Colossenses 1:2. Opa, foi demais aqui. 1:2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós, paz, parte de Deus e vosso Pai do Senhor Jesus. Então, ele dá a ideia de ajuntamento, né, de pessoas. Vamos aqui para a parte número 2. A igreja visível estatutária. Muito bom essa parte aqui, pessoal. Essa parte é muito importante dessa matéria, hein? Vamos lá. É um grupo social reconhecido e entendido pelo Estado ou países, com os quais interage a sociedade e que, através das leis desses países, o grupo é devidamente reconhecido como uma organização social e religiosa. Aí, ó, o caso do Estado laico, o Estado secular, né? Sem fim lucrativo. E para evitar a classificação de um grupo clandestino ou sem base em lei, a igreja torna-se um organismo estatutário, organizado em documentos oficiais que denomina como parte do Estado. Desta forma, também o movimento toma como registro o CNPJ, né? CNPJ, né? Recebe a alcunha de pessoa jurídica e atua na sociedade de forma legal e institucionalizada.
Por isso que quando na China prende um crente, eles acusam de ser ilegal, tá vendo? Eles não reconhecem as igrejas, né? Tem uma igreja do Estado lá, mas ó, entre aspas, né? Aí eles prendem como fosse ilegal, que infringiu a lei. Há casos em que um grupo mínimo pode efetuar esta ação, como, por exemplo, a partir de 50 pessoas assíduas, não há um limite e sim uma iniciativa. No entanto, para efeitos de leis de Estado, a questão numérica pode ser uma das exigências básicas do município para reconhecer um grupo, denominá-lo igreja devidamente documentada, né? Ok? A igreja invisível e universal. Embora tenhamos mencionado a questão de reconhecimento por parte das autoridades, sabemos que a Igreja de Jesus Cristo não necessita desse reconhecimento humano. É apenas uma questão de ética, bom senso e harmonia com as autoridades. A Igreja existe por fé, por esperança, por compromisso, direto com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e a dádiva do Pai, que já havia projetado esta igreja sob o protótipo do tabernáculo e o templo de Jerusalém. Esta igreja invisível também não possui placa denominacional e nem nome instituído. Ela é una em toda a terra, constituída de salvos que adotam e servem ao mesmo Senhor. Mateus 18, 20. Nesse sentido, de una é católica, pois o termo católico, quando usado no sentido universal, deriva do grego antigo katholikos, que significa universal ou geral. Este termo foi adotado inicialmente pela Igreja Cristã Primitiva para descrever a natureza abrangente e universal da sua fé e da comunidade de crentes. A palavra católico aparece pela primeira vez em escritos cristãos antigos, como nas cartas de Inácio de Antioquia, um líder cristão no final do século I e início do século II. Inácio usou o termo para enfatizar a unidade da igreja e a toda a sua diversidade geográfica e étnica. Inácio de Antioquia, né, ela fica ali, né, na região da Ásia. Inácio de Antioquia, não confunda com Inácio de Loyola, tá? Inácio de Antioquia é esse patrístico, que é um pai apostólico, que vai escrever uma carta para algumas igrejas, inclusive para Esmina. Eu tive lá, era a igreja do como é o nome dele? Aquele outro que morreu, né, na arena lá, esqueci agora, um outro Marte. Ele era pastor lá. Ele manda o Inácio de Antioquia, ele manda essa carta para... eu lembrei, Policarpo. Ele manda essa carta para lá dizendo: obedecei aos vossos pastores, aos vossos bispos, à Santa Igreja Católica. Ele quis dizer que era a Igreja Universal, uma igreja grande, uma igreja de um todo. E depois eles pegaram esse nome para diferenciar das heresias que já viram. Já falei isso aí, não vou repetir aqui agora, né? Mas aí, então, na verdade, essa expressão ela é bem abrangente. A igreja invisível somos todos nós, e a visível também. A visível é aquela igreja da fé, que está no nosso coração. A militante é a igreja que já partiu para o Senhor, triunfante, que já partiu. A militante é que está aqui agora entre nós. E ela é una, por isso ela é una, né? Lá no céu vai ter placa, né? Se tivesse no céu placa, teria bairros, né? Bairro dos batistas, bairro dos assembleanos, não tem. É tudo uma igreja só. Cristo morreu por todos, toda uma igreja. Então, aí vem essa expressão católica do Inácio de Antioquia. Um ponto que eu estou esquecendo: 1549 anos depois, vai ter o Inácio de Loyola. Quem é o Inácio de Loyola? Ele é o fundador da Companhia de Jesus. Quem são eles? Jesuítas. Aí em Caruaru tem um mosteiro jesuíta, tá? Ele é antigo, aí em Caruaru, jesuíta, lá na praça esqueci agora, lá em cima, Praça do Centenário, Praça do São Roque, tem lá o mosteiro dos jesuítas. Jesuítas é dessa Companhia de Jesus,
fundado em 1549 no Concílio de Trento, que foi o famoso Concílio da Reforma. Anote aí, o Concílio de Trento, TRE, deixa eu um pouquinho aqui no chat para vocês. Cadê o chat? Aqui, achei. Concílio de Trento, Concílio de Trento, opa, errei aqui. Concílio de Trento, né, na Itália, 1549, 45, 49. Aí vai ser a Contra-Reforma. Contra-Reforma. Aí nasce a Companhia de Jesus, os jesuítas, com Inácio de Loyola. Qual que era a missão? Loyola com Y, Loyola. Eita, não sai o Y aqui. Agora saiu. Nome de Jesus, pronto, foi. Qual que era a missão jesuíta? A missão jesuíta existiu para disseminar o cristianismo pelas coroas católicas e alfabetizar o povo indígena. Ok? Escrevam aí. Jesuíta, aqui é jesuíta, gente. Meu Deus do céu, errei tudo ali. Ok, conseguiu aí? Alfabetizar ou catequizar. Isso, catequizar, exatamente, exatamente. Catequizar, ó, tem gente que conhece aí. Os jesuítas foram expulsos do Brasil, sabia, gente? Eles foram expulsos, eu acho que foi em 1796, pelo Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal. Foi a Revolta Pombalina. Aí, professor, um pouco de aula de história do Brasil. A Revolta Pombalina. Mas por quê? Me pergunte aí, por quê? Alguém pergunta aí, por quê? Porque os jesuítas estavam ensinando o povo a falar o tupi-guarani e estava detonando a coroa portuguesa. Eles estavam tendo um governo paralelo aí. A coroa desconfiou que eles estavam querendo dominar o país de uma certa forma aí, sabe? Tipo assim, meio que a igreja católica fazendo por baixo dos panos. Aí trouxeram o Marquês de Pombal, o cara chegou aí, voou pombo para tudo quanto é lado. Marquês de Pombal. Voou. A revolta dos pombos. Ai, esse Brasil é uma benção. Vamos continuar aqui. Vamos terminar. Ok? Muito bem. Finalmente aqui. A igreja invisível e triunfante. O preço desta igreja é glorioso e seguro, pois Jesus ele é o cabeça da igreja. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as suas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 15, 16. A igreja é vista como sem defeitos, imaculada, santa, preparada com a noiva para Cristo. Aqui se espera a sua volta no arrebatamento. Mateus 25, 1 a 10, 25, 31, 32 e Lucas 17, 34, 37. A Bíblia também menciona que Jesus amou tanto sua igreja que assim se deu e morreu por ela em amor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também a Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. A ideia subjacente do termo católico é que a fé cristã não é restrita a uma única localidade, cultura ou grupo étnico, mas é para todos em todos os lugares. Porém, a Igreja Católica assumiu o termo para si,
embora o sentido é o mesmo. É necessário diferenciar-se do catolicismo em si. Ok. Então, a ideia principal do catolicismo era dizer que a igreja era una, né? Era universal. Fique bem claro isso para vocês, por favor, entenda. Eu vi um padre hoje na internet falando que os protestantes ficam roubando as coisas da Igreja Católica para eles, a Igreja Católica é original. Eu fico pensando onde é que esse padre estudou, cara. Porque, até onde eu sei, a Igreja Católica ela zela por um bom ensino, né, para os seus párocos, né, seus abades. Eles ficam no seminário, lá estudando. E como é que esse padre vem? Ele, não sei se ele bebeu, ou se ele cheirou aquele perfume Cherry 5, né, francês. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele me chega lá e dá uma dessa. O coitado não sabe história, ele é analfabeto de história. Na Igreja Católica não nasceu católica, vamos ter uma Igreja Católica, o nome vai ser católico. Deus colocou esse nome. Eu sei que tinha um reformado lá e um católico brigando na rua por causa de religião. O católico falou com raiva assim: a igreja católica foi a que Jesus deixou na terra. Foi a igreja que Jesus deixou na terra. Aí o reformado falou assim: deixou mesmo. Deixou e abandonou, foi embora. Deixou para lá. Cada um, né? Então, assim, esse povo sabe o que ele está falando, né? O nome, o nome católico, ele vai aparecer numa carta. Quando alguém perguntar para você, por que chama igreja católica? Você tem resposta. Foi uma carta que o Inácio, de Antioquia, enviou, né, para as igrejas da Ásia, e ele menciona um termo católico. Lá na frente, como surgiram muitos grupos, entre aspas, cristãos, mas falando baboseira, como o gnosticismo, que é a salvação pelo saber, dizendo que os docetistas, dizendo que Jesus era uma aparição. Aí o pessoal que conhecia mais a Bíblia, que era do começo, estava ali unido, falou: vamos nos chamar de católicos, para diferenciar desses grupos aí. Aí nasceu o catolicismo romano. Por que romano? Porque estava em Roma, né? Colocaram em Roma a sua base. E aí você vai ter, no decorrer da história, alguns paralelos, tipo a Igreja Ortodoxa Grega, que ela vai se separar do catolicismo romano em 1054. Lá não vai ter papa, lá vai ser o patriarca. 1054 tem a primeira cisão. 1517 vem a reforma, de onde nascem os protestantes, os reformados e os evangelicais. E assim, a igreja ainda continua sendo única, sendo una. Porque quando Cristo vai vir, não vai buscar só uma igreja de denominação tal, ele vai buscar toda sua igreja que está dentro da igreja. Porque a igreja está dentro da igreja. Hoje, Cristo voltando, muitos que estão na igreja vão ficar, mas a maioria vai subir. Então, essa é a abrangência dessa igreja. Pessoal, por aqui eu estou terminando essa aula. Ela teve uma grande repercussão hoje, a aula foi bem abrangente sobre igreja, né? Eu queria ver se tem alguém que quer adicionar um comentário ou fazer alguma pergunta para você ganhar os dois pontos aqui do nosso fórum, né? Se você quer comentar algo que você achou interessante, ou se você quer perguntar, como a Belinha perguntou também aí, né? A gente vai tentar responder. Glória a Deus. E aí eu dou por encerrado aqui, professora, a aula de hoje sobre a aula 4, 5, 6, né? Amém? Pastor, por que Sim. é que o católico ele diz que foi a primeira igreja e eles acreditam assim? Se fosse a primeira igreja, claro, com certeza seria a nossa, né? Porque começou, a gente sabe, né? Foi nas casas, em reuniões, né? Exatamente. Aí, Sim. Continue. aí eles acreditam no catolicismo, acreditam também no espiritismo. São as versões dele, né? Que fulano morreu, vi fulano, não sei o quê. E o católico acredita nisso tudo. Como é que ele vai atender Deus para essas coisas, né? Entende? Aí, a questão também, o Papa significa o quê? O rei, Para eles é o rei.
Vamos lá. pastor. Vamos por etapas. Ah, Eu vou escrever aqui no chat para você. Primeira pergunta aí, para responder você, é o sincretismo religioso. Sincretismo. Aí, ó. Sincretismo religioso. O que é isso? Vamos com calma. Eles dizem que é a primeira igreja porque eles não conhecem a história. O nome católico foi dado por um pai da igreja, que foi Inácio, numa carta. Depois eles adquiriram o nome para si, para ficar diferenciado dos outros. Com o passar do tempo, veio as reformas, porque a igreja saiu fora do pino. Alguém teve que reformar, falou, não, volta para cá, a igreja é isso aqui. Segunda coisa, eles são espíritas, a igreja católica é hedonista, na verdade, ela não é monoteísta, porque tem um santo, eles creem em Deus e creem nos outros santos como se fossem mini-deuses. Não vão dizer isso, eles nunca vão afirmar isso. E se esse meu vídeo for assistido por um católico padre, vai meter o pau em mim, vou falar um bocado de coisa no comentário aí, então não estou nem aí não, né? Mas é assim, eles acreditam que a Maria faz milagre, que o São Jorge faz milagre, que Fã faz milagre, então é como se fossem os deuses para eles, né? Agora, o sincretismo está também porque eles imitam o Império Romano. O Império Romano, quando viajava para os países e conhecia lá um deus daquele país, trazia aquele deus e dava outro nome. No final é a mesma coisa. Você vê que no Brasil tem a questão espírita, né? Tem a questão do Oxum, parece que é São Jorge, a Iemanjá é a Maria. Eles fazem esse sincretismo religioso. Por isso que é uma das causas do movimento protestante, reformado, evangelical, não ter essa mistura. Não quer dizer que a gente condena, aqui ninguém está condenando, está discriminando ou falando mal. É que a gente entende que não é assim. E, portanto, nós não praticamos. Essa é a verdade. Eu poderia aqui falar outras coisas, né? Aí ia soar como discriminação, porque se alguém me assiste agora, eu estou respeitando a religião da pessoa, não estou xingando e falando mal. Estou dizendo que os protestantes reformados, evangelicais, decidiram não ter a mesma prática. Só isso. Porque a gente entende que essa prática não tem respaldo bíblico. Só isso. Não quer dizer que estão errado, quer dizer que nós estamos dizendo que estão errado, que estão condenados, que não sei o quê. Não é esse o caso. É só para explicar por que essa separação e por que houve a reforma. Até porque, na reforma, qual que é a base da reforma? A base da reforma são as 5 solas. Escrevi aqui para vocês. 5 solas. Sim, ó, vou colocar base. Ô, professora, quando eu escrevo aí, o pessoal vê aí, não? Ou só quando eu bato aqui para ir? Chato. Dá para ver aí? Dá sim. Base da reforma. Com as 5 solas. Agora a irmã vai entender a minha resposta. 5 solas. Então, o que os reformados disseram? Solo Cristo, sola Scriptura, que é escritura, sola gratia, que é a graça, sola fide, sola fide, que é fé, sole Dio glória, toda a glória para Deus. Consegue ver aí, pessoal? sim. Pronto. Aí tá, ó. Sola Cristo. Então, irmã, agora você vai entender. A questão aqui é que ninguém está xingando ninguém e condenando ninguém. Para nós é só Cristo, mais ninguém. Não entra mais ninguém. Para nós, só Cristo. Para nós é só a Bíblia. Não tem outro livro, não tem que. É só a Bíblia. Para nós é só a graça. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem desenvolvimento, é só a graça que nos salva. Para nós, é só a fé em Cristo. E para nós, só a Deus dá glória. Não daremos glória para outro Deus, a não ser nosso Deus. Está explicado. Por isso nós somos o que nós somos, entendeu?
Ok? Sim. Mais alguém? Não. Quem que tá arengando aí? Ok. Quem que tá arengando aí? Olha, Tá certo. Pessoal, então, uma boa noite de descanso para todos. Uma boa janta, Jaqueline, viu, Jaqueline? Uma boa janta para vocês aí. E até a próxima. Amanhã. Amém. Tchau. Até sexta-feira que vem. Ô, segunda. Paz. Tchau.